dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Assunção, sou psicólogo, psicoterapeuta. Trabalho com abordagem centrada na pessoa há mais de 10 anos, atendendo jovens, adultos, idosos. E uma outra parte do meu trabalho é destinada à temática das pessoas adultas que foram abusadas sexualmente na infância e adolescência. Hoje estamos aqui no nosso 5º episódio do podcast da Lama Luz. Também estamos num mês muito especial para todas as pessoas que trabalham com essa temática, né, do abuso sexual, que é o mês do Maio Laranja, né? O Maio Laranja é um mês onde vários atores sociais buscam falar mais, fazer mais mobilizações e tal, para dar uma maior visibilidade para o tema do abuso sexual contra a criança e adolescente, que combina com o dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra a Criança e Adolescente. E nesse mês busca-se fazer várias atividades, várias falas e seminários e palestras e internet, enfim, tem uma campanha que se chama do Maio Laranja, de 18 de maio, enfim, toda uma série de mobilizações para poder dar uma maior ênfase nessa temática, para a gente poder realmente dar voz, dar visibilidade e a sociedade como um todo poder entender o quanto é necessário e urgente a gente falar sobre o abuso sexual. Esse tema não é um tema só importante para esse mês, mas é muito bom ter uma agenda política, ter um mês onde se concentra, onde se reúne pessoas para poder discutir, refletir, construir possibilidades, enfim, dentro disso. Mas é importante lembrar que a temática do abuso sexual ela é uma temática que tem que ser não somente discutida, mas implementada e realizar ações de maior conscientização, enfim, ao longo do ano todo, né? E nesse podcast, nesses próximos podcasts, nos podcasts desse mês, eu quero falar um pouco sobre esse mês da gente, mas trazendo sempre pro universo das pessoas adultas, né? Hoje eu quero começar essa fala trazendo a necessidade da gente poder incluir as pessoas adultas nesse mês de maio. Mas antes, queria fazer novamente, como sempre, um alerta de gatilho, né? Lembrando que o tema que a gente está falando nesse podcast é sobre abuso sexual com criança, adolescente, um tema denso, um tema que mexe muito com algumas feridas, algumas memórias, e isso de alguma forma pode trazer algum tipo de desorganização, algum tipo de fragilidade para você que está me escutando. E é importante você estar atento a isso também. Se por acaso você sente alguma coisa, como é que você está acessando esse conteúdo, para que você também possa ter um processo de autocuidado nesse acesso, né? Então, que você possa escutar, que você possa se dedicar a entender um pouco mais sobre tudo isso que acontece, mas também fica atento ou atenta ao que se passa dentro de você. E se por acaso você precisar de ajuda, que você não hesite em tentar encontrar ajuda profissional para poder lidar com o que reverberar em você a partir do que a gente está conversando aqui. E é isso, né? Falando do mês de maio, né? Pra mim, o mês de maio é um mês um pouco ambíguo pra mim. Ambíguo por quê, né? Porque, tal como eu falei agora nessa breve apresentação do episódio, eu acho que é massa que a gente possa ter uma agenda política mesmo, que a gente possa ter um mês destinado a pensar e refletir, conversar, e, enfim, construir muitas possibilidades dedicado à questão da violência sexual contra a criança e adolescente, né? Então, eu acho que isso é muito significativo. Como eu já falei em outros episódios, os dados ainda hoje são muito alarmantes. Então, estava vendo uma live ontem de uma pessoa falando sobre dados que eu não sei se dá para medir isso exatamente, mas um dado que uma pessoa trouxe era que a cada 15 minutos no nosso país, uma criança ou adolescente passa por violência sexual. A cada 15 minutos, assim, é uma coisa absurda, assim, é uma coisa... Então, de fato, é urgente que a gente possa se juntar enquanto sociedade para pensar que sociedade é essa que a gente vive, que mundo é esse, onde, de alguma forma, por vários fatores, a prática da violência sexual ainda é tão cometida, ainda é tão silenciada, enfim. Então, pra mim, existia o Maio Laranja, existia o 18 de maio, pra mim tudo isso é muito significativo.
Porém, tudo tem um porém, né? Dizem que tudo tem um porém. Porém, também é um pouco ambíguo pra mim, porque eu, eu sempre sinto falta de poder olhar pro fenômeno e pra tentativa de interromper uma violência que acontece atualmente. Eu sempre gosto de olhar para isso de uma maneira um pouco mais histórico, cultural, mais social, mais sistêmico, enfim. E eu sempre sinto falta de poder olhar para o presente sem esquecer um pouco mais desse passado, né? E aí nesse ponto eu tô falando das pessoas adultas que passaram pela violência há muitos anos, né? Então para mim acaba tendo uma certa tem uma certa ambiguidade para mim, porque ao mesmo tempo que eu vibro e gosto de que isso aconteça, adoro ver as movimentações e tal, eu sinto uma falta muito grande de poder a gente olhar também para essa parcela da população que está aí e que hoje em dia não são mais crianças e adolescentes, que hoje em dia não estão nas estatísticas atuais, mas estão em estatísticas aqui recentes, né, de algumas décadas, e que essas pessoas ainda estão aqui. Algumas talvez bem resolvidas com essa história, mas uma grande parte nem um pouco bem resolvida com isso. Muitas pessoas com muitos diagnósticos, com muitos transtornos, pessoas com, enfim, com ideações suicidas, pessoas com vários tipos de dificuldades, relacionamentos, família, autoestima, dificuldades profissionais, ou seja, a violência sexual que aconteceu há alguns anos, ela, para muitas pessoas, ela ainda reverbera de maneira tão intensa, tão forte, que eu fico, caramba, esse mês a gente deveria também encontrar uma forma de poder olhar para essa fatia da população. Eu sei que diante do muro do silêncio, como existe um muro do silêncio enorme em todo tipo de questão, em tudo que se relaciona ao abuso sexual existe um muro do silêncio, então é muito urgente e muito necessário que se faça algo para poder interromper as violências que estão acontecendo agora, porque tem muita coisa para ser feita e as crianças e adolescentes não estão sendo violentadas atualmente. Então, como existe esse muro do silêncio, então as pessoas que de alguma forma se dedicam a trabalhar essa temática já encontram um universo enorme de coisas para dar conta para ver se a violência acaba hoje. Se as crianças e adolescentes do momento presente, então elas param de ser violentadas. Então eu entendo que tem um mundo de coisas e que tem muito trabalho a ser feito. E entendo que existe esse universo aí enorme de coisas para serem feitas e que não dá para todo mundo dar conta de tudo. Mas me chama a atenção. Me chama a atenção. Por isso que eu falo em algum momento que o muro do silêncio em volta das pessoas adultas que foram abusadas sexualmente acaba sendo um pouco maior. Porque a gente não tem uma agenda política que fale dessas pessoas. A gente não tem um dia específico para falar dessas pessoas. A gente não tem nos marcos legais um momento para poder dar uma visibilidade para a situação dessas pessoas e compreendendo o sofrimento delas e tentando propor coisas para elas. Então, assim, é importante que a gente possa ter esse olhar de que não é porque essa violência já não está acontecendo fisicamente, concretamente agora, que significa que essas pessoas estão bem, né? Estão resolvidas, não tem mais dores e tal, e que a gente possa pensar sobre isso, né? Quais são as condições que a gente tem de poder incluir essas pessoas nas nossas reflexões, nossas problematizações. E assim, pessoal, é importante que a gente entenda. Isso é até uma fala que a gente fez lá no Revoando C, a gente teve um podcast no Revoando C, a gente fez uma live sobre isso e tal. E eu quero trazer pra cá também. É importante que a gente entenda que não é trabalhar com dois públicos diferentes exatamente. A gente está falando de criança e adolescente, momento presente, e pessoas adultas, passado, né? Então, se a gente entende que o abuso sexual está dentro de uma estrutura, como eu tenho falado tanto aqui, de um lugar estrutural, de vários atores sociais, de camadas individuais, familiares, enfim, não cheguei a falar disso ainda, mas é importante que a gente entenda que todo mundo, de alguma forma, está envolvido com essa situação. E as pessoas adultas, elas também, na sua condição de adulta, elas também fazem parte desse muro do silêncio, que vai ser mais ou menos favorável para que essa demanda possa ser trabalhada. Então, uma fala que a gente trazia lá no Revoando C era que o cuidado com as pessoas adultas também, em algum nível,
também significa um cuidado com as pessoas, com as crianças e adolescentes do momento presente. Então, assim, eu tenho usado muito a metáfora do muro do silêncio, né? E tenho dito que todas as pessoas, elas, conscientemente ou não, elas são potencialmente um tijolo a mais no muro do silêncio. E as pessoas adultas que foram abusadas sexualmente, se elas, talvez se elas não tiverem tido espaço, cuidado para olhar de maneira mais sensível para essa ferida que aconteceu, é possível, eu não estou generalizando dizendo que todo mundo é isso, mas é possível que essa temática seja uma temática tão difícil, tão complexa, tão profunda, que essa pessoa adulta na condição de adulta, ao interagir com novas crianças e adolescentes, ela tenha dificuldade de poder abordar, de poder tocar nessa temática caso ela se depare com uma nova situação de abuso sexual na frente dela. Se ela é uma mãe, se ela é um pai, se ela é uma tia, se ela é uma professora, se ela é um avô, uma avó, enfim. É possível que se eu não tive espaço interno para poder lidar com meus próprios fantasmas, com meus próprios traumas, é possível que eu tenha dificuldade de abordar isso quando esse evento acontece na minha frente, novo agora, acontecendo com outra criança adolescente. Lógico que existem inúmeros casos, inúmeras pessoas que passaram pelo trauma e por saberem a dificuldade que é passar por aquilo, se tornaram pessoas militantes, pessoas que estão muito atentas, pessoas que levantam a voz para poder realmente a contribuir socialmente para que isso não aconteça. Tá? Então também acontece isso, mas eu tenho uma impressão de que uma pessoa, para conseguir fazer isso, ela de alguma forma teve que encontrar espaço, algum tipo de espaço onde ela pôde arranjar forças para conseguir passar pela situação traumática, dar algum tipo de resposta agora no momento presente dela, para poder colocar isso como um trabalho a ser feito e trabalhar isso com filho, com filha, ou socialmente falando, enquanto lugar de militância, ou com alguém próximo e tal. Então, eu não estou querendo generalizar, trabalhar com abuso é sempre isso, é você lidar com situações muito opostas, quase que contraditórias. Então existem pessoas que lidam com isso de maneiras muito diferentes, mas eu tenho escutado, tenho trabalhado, tenho visto um número muito grande de pessoas que falam assim, só de pensar nessa temática eu sinto um gelo dentro de mim, meu corpo congela e eu não consigo nem continuar pensando sobre isso. Então, eita, como é isso, né? Como é lidar com essa pessoa diante de uma nova situação de abuso na frente dela? Ao pensar que algumas pessoas podem não estar lidando muito bem com essa temática, como é a gente poder visualizar que se essas pessoas elas podem ter um espaço para lidar com todo o muro do silêncio nas suas várias camadas individuais, sociais, familiares, se essas pessoas têm essa possibilidade de lidar internamente com isso, talvez elas sejam pessoas muito mais não silenciadoras, sejam pessoas que deem voz, que deem passagem, que um abuso sexual, como eu falei no episódio anterior, que o abuso sexual não tenha que chegar nela e parar nela e bater nela. Uma vez eu soube de um caso de uma pessoa que é isso, que a filha foi abusada sexualmente e falou para a mãe, só que a mãe ela também tinha passado por abuso. E ela não pôde lidar com isso na época dela, e ela meio que também não soube lidar com a filha, e a filha ficou um pouco mais no silêncio dela. E isso é uma coisa que acaba se repetindo muito. A gente já viu isso em filme e tal, enfim. Não é uma coisa tão raro assim de acontecer. Então é importante que a gente entenda que já trouxe 2 pontos. O primeiro o abuso sexual acontece dentro de uma sociedade, de uma dinâmica estrutural. E dentro dessa dinâmica estrutural temos pessoas adultas aí fazendo parte disso, e falar dessas pessoas que passaram por isso é de alguma forma compreender historicamente como as coisas vieram acontecendo, qual era o contexto sociocultural, qual era o contexto político, qual era o contexto das políticas públicas, o que é que não tinha, o que é que ainda não tem. Então olhar para essas pessoas traz pra gente uma compreensão mais profunda sobre o fenômeno que a gente lida diariamente no momento presente, é conseguir compreender isso. Tem um olhar um pouco mais complexo para poder compreender com mais profundidade o que acontece hoje em dia. Mas isso é de um ponto de vista mais estrutural. Mas indo um pouco mais para o miudinho das relações, é pensar que talvez um pai, uma mãe, é pensar que um companheiro ou companheira, um tio, um educador, que essas pessoas, ao terem passado muito por essa situação de abuso sexual e ficarem nos seus silêncios, pode ser que essas pessoas tenham dificuldade de poder cuidar
quando elas aparecerem outra situação onde elas consigam dar uma resposta diferente ao que elas receberam lá atrás, sabe? Toda vez que eu tô falando sobre esse assunto, eu lembro muito, já no outro podcast falei sobre isso e hoje trago de novo, né? Aquela música do Djavan, né? Que é sabe lá o que é não ter e ter que ter pra dar, né? Então, que é a música daquela música Esquinas dele, né? Então, assim, algumas pessoas conseguem fazer isso. Não vou dizer que é impossível você tirar, sabe-se lá de onde, uma força para dar em nome de um filho, de uma filha, em nome de uma causa, em nome de uma situação que você trabalha e tal. É possível que você consiga dentro de si transformar uma coisa para dar aquilo que você não teve. Mas a gente também pode pensar que a gente pode talvez cuidar para que esse processo seja um pouco mais facilitado, que esse processo possa ser talvez um pouco menos sofrido, possa ter caminhos mais favoráveis para que esse processo possa acontecer, sabe? De uma pessoa adulta conseguir ter uma postura mais assertiva, mais objetiva, mais acolhedora, mais, vou dizer, não silenciadora com essa temática, sabe? Então não existe uma descontinuidade em relação a falar das pessoas adultas. Falar das pessoas adultas a gente está falando sobre essa situação também. Então tem um outro ponto que é super sensível falar das pessoas adultas, porque acaba que isso já virou mito já. E quem trabalha com temática meio que fala sobre uma tentativa de derrubar esse mito, porque não é comprovado cientificamente, estatisticamente que tem que ser assim. Então o que eu vou falar agora não é uma regra, não é generalizado de jeito nenhum, mas existem situações que pessoas adultas que passaram pelo assunto do abuso sexual, existe uma possibilidade dessas pessoas também reproduzirem a situação do abuso sexual. Seja num contexto ainda ali, imagina um contexto de uma criança ou adolescente, né, que passou pela situação do abuso sexual, que foi despertada precocemente na sua sexualidade, onde seu corpo está respondendo aquilo e ela não sabe muito bem o que fazer com aquela questão, ninguém fala sobre isso com ela, então fica um lugar de segredo, mas um corpo ali que foi estimulado e tal, e é possível que essa criança ou adolescente, ela também de alguma forma vá encontrar formas de lidar com isso e se ela tiver em contato com outras crianças, outros adolescentes, que ela tenha talvez essa possibilidade de poder experimentar isso, pode acontecer novas situações, pode acontecer reproduções em relação a isso. Se isso é uma coisa que pode acontecer ali muito rapidamente com criança e adolescente, também existe a possibilidade dessa energia da sexualidade ficar muito confusa para pessoas que também são adultas. Então, pessoas que convivem com isso há mais tempo, com mais tempo de segredo, alimentando talvez, mesmo que não queira, alguns sentimentos, algumas emoções ou alguns desejos que foram despertados e foram simbolizados de maneira difícil lá naquela infância, adolescência, é possível que isso chegue até a idade adulta e que essa situação de alguma forma possa promover que novas situações de abuso aconteçam. Então não é chegar e falar que toda pessoa abusada vai virar um abusador. De longe isso não acontece. Seria muito estranho para mim eu estar conversando com vocês aqui enquanto podcast, enquanto profissional, onde eu assumo esse lugar de que eu também passei por um abuso sexual, se eu trabalhasse a partir dessa premissa, né? Eita, não, toda pessoa que foi abusada vai se tornar um abusador. Não, não é assim, não precisa ser assim. Mas eu posso, de alguma forma, falar para vocês que isso foi uma coisa que atravessou o meu percurso. Atravessou o meu percurso no sentido de que eu fiquei muito confuso com minha sexualidade, eu fiquei um pouco a depender de como eu olhasse, passasse por algumas situações, algumas coisas vinham pra mim. Aí no caso da gente enquanto homem tem um outro adendo, que a gente pode depois ter um podcast sobre isso, que é o quanto a nossa sexualidade ela é atravessada pela questão da pornografia e tal, e aí tem toda uma questão de quais são os objetos de desejo que você coloca lá, e corpos juvenis demais e tal. Então tem uma coisa ali que passa pelo universo da gente enquanto homem, que eu vejo que esse universo machista da pornografia e tal, junto com uma experiência infantil ali, que deixou minha sexualidade confusa, de alguma forma me deixou com medo, me deixou com um certo receio, como se eu ficasse, eita, como é que é isso? Durante algum tempo foi muito difícil pra mim. Foi muito difícil para mim enquanto homem pensar, caramba, será que eu poderia vir a fazer isso com alguém? Com alguma adolescente, alguma criança e tal? Então eu fiquei com essa confusão. E olha que eu faço terapia já há muito tempo, né? Então de vez em quando eu faço
Eu não tô querendo daqui dizer que todo abusador passou por algum abuso na infância. Isso é outra coisa que não se comprova exatamente, que todo abusador foi abusado. Então todo abusador é uma vítima. Não necessariamente. Então não tô querendo falar desse lugar, mas em alguns momentos eu penso dessa forma. Se eu, Guilherme, passei por uma experiência que tocou nessa parte da sexualidade, que deixou minha sexualidade confusa. Eu uso uma palavra que talvez eu não vou conseguir explicar muito ela aqui, mas vou dizer que trouxe para mim uma sexualidade distorcida. Distorcida na questão de não pensar muito sobre alguns valores e quais são os limites de cada coisa e tal, e junto com a pornografia, enfim. Esse lugar machista também, que diz que o homem tem que ter desejo por todo mundo, enfim. Então, quando eu paro pra ver que Guilherme, passei por isso tudo e faço terapia desde muito tempo e ainda assim tive uma certa confusão acerca dessa questão da sexualidade, eu me pergunto o que é que outras pessoas que passaram por isso e que também ficaram nessa confusão e não tiveram nenhum espaço para conseguir elaborar, para conseguir ressignificar determinadas coisas, o que essas pessoas podem não ter de confusão em relação a isso. Então, volto a dizer de maneira bem enfática que eu não estou generalizando que toda pessoa que foi abusada tem que se tornar uma abusadora, nem que toda pessoa abusadora um dia foi abusada. Não é disso que se trata. Porém, vi isso na minha história de vida, porém vi isso na história de outros homens que eu atendi, inclusive outras mulheres também, que passaram por situação de abuso e ficaram confusas e ficaram realmente com medo de ter desejo, alguns até sentiram o desejo, depois tiveram que tentar entender de onde é que vinha isso e tal, e foi feito todo um percurso. Eu nunca parei para atender de fato uma pessoa que eu estivesse acompanhando e que estivesse abusando sexualmente de crianças e tal. Isso eu nunca não tenho experiência com isso, mas tenho uma experiência tanto a minha como de atender outras pessoas, de pessoas que sentiram algum tipo de desejo, algum tipo de confusão e tal, e eu fico me perguntando, eita, será que se essas pessoas não estivessem trabalhando isso, será que isso poderia caminhar para alguma outra coisa? Acho que sim, em alguns casos. Em alguns casos. Então é isso, pessoal. Eu acho que o que eu quero trazer é que é importante reconhecer que não existe essa descontinuidade entre trabalhar com criança e adolescente e trabalhar com pessoas adultas, como se eu estivesse propondo somente trabalhar com as pessoas adultas. Como eu estivesse, sei lá, propondo, Guilherme, o que é que você está propondo? É que é importante a gente poder o quê? Garantir psicoterapia para toda pessoa adulta que foi abusada sexualmente? Também. Talvez eu também, quanto políticas públicas e quanto um olhar específico para quais são os desenvolvimentos que uma pessoa adulta tem em relação depois que ela passa depois que ela passa por essa situação e tal. Então, sim, tem um local especializado onde a gente puder estar desenvolvendo pesquisas, oferecendo psicoterapia e tal, e lidando com isso de maneira mais completa, seria muito bom cuidar das pessoas adultas. Mas não é somente isso. É fazer isso entendendo que essas pessoas adultas, hoje em dia, elas ocupam novos lugares sociais. Elas ocupam novos lugares sociais, onde elas são agora pais e mães, educadores, professores, trabalham na assistência, no sistema jurídico, no sistema de saúde, enfim, elas estão se relacionando com novas crianças. E a depender de como elas tenham lidado com esse passado, elas também vão ser mais ou menos disponíveis a dar vazão, a dar voz, a poder realmente não fazer com que o silêncio bata nelas e volte. E elas possam parar para ver o que é que elas podem fazer com isso. Então, elas podem ou não conseguir intervir quando elas lidam com um abuso sexual que aparece na frente delas, com uma nova criança ou uma nova adolescente, ou elas podem, inclusive, não generalizando, elas também podem ser novos autores de violência. Então, é importante, sabe, pessoal, que a gente possa levar em consideração que o trabalho com esse público faz parte de um todo bem complexo. E incluir isso, inclusive nessa agenda, né? Temos agenda política, voltando ao começo do tema, né? Nesse episódio, a gente tem uma agenda política que é o Maio Laranja, que é o 18 de maio. Então que a gente possa, em algum nível, nas nossas mobilizações, fazer essa inclusão, deixar esse espaço para dizer, eita, essas crianças de 20, 30 anos hoje são adultas, e como é que elas estão hoje em dia? Será que elas estão bem? Será que elas realmente estão podendo cuidar? Será que elas puderam cuidar dessa ferida? Será que elas hoje em dia estão num lugar diferente? Enfim, para a gente poder começar a se abrir
também para levar isso em consideração quando a gente pensar em políticas públicas, quando a gente pensar realmente qual é o foco das nossas intervenções, que a gente possa pensar nessa continuação, nessa continuidade do nosso olhar, da nossa reflexão, das nossas agendas, enfim. É tudo isso, sabe, pessoal? Acho que vou falar um pouco mais dessa questão mais pra frente. No próximo episódio eu acho que eu continuo conversando um pouco sobre isso das pessoas adultas e o mês de maio, enfim, talvez trazendo algumas coisas mais específicas. Por hoje eu acho que eu vou ficando por aqui. Espero que eu possa ter demonstrado a importância desse olhar. E se você quiser saber um pouco mais sobre a temática, você pode me seguir no Instagram, né? guilhermeassunção.pc, sem cedilha e sem tio no Assunção, né? Então fica guilhermeassuncal.pc, ou mandar um e-mail aqui para o podcast da lamaluz@gmail.com para poder mandar sugestões, críticas, enfim, tirar dúvidas, comentários e qualquer coisa do tipo. É isso, pessoal. A gente se encontra no próximo episódio.